Fala aí galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre as maiores sagas dos X-Men Utopia. Será que esse quadrinho é bom? Será que vale a pena? Pra quem não conhece, essa é uma coleção que já tem vários volumes lançados e o nome dela é bem sugestivo. Ela traz as maiores sagas dos X-Men e sempre vai vir uma fase totalmente completa nesse formato capa cartão com bastante página. E esse foi o primeiro que eu comprei dessa série de lançamentos e eu gostei bastante. Só senti falta de um texto ou algo assim para contextualizar esse período, o que estava acontecendo na época e etc. Mas não precisa se preocupar que eu vou falar tudo nesse vídeo. Vou introduzir vocês, o que estava acontecendo, porque esse é um período que eu li bastante quadrinhos, li bastante mensais, tie-ins, então eu sei bastante coisa desse período. Eu vou situar vocês, vou contar um pouco da história e também vou falar um pouco mais sobre a edição em si. Então vamos lá. Antes de explicar para vocês aqui o X-Men Utopia, preciso explicar qual que era o contexto desse período. Nesse período estava acontecendo essa saga aqui, o Reinado Sombrio, nesse encadernado Marvel Deluxe. Inclusive, se vocês querem ver vídeo desse quadrinho aqui, também pede aí nos comentários que eu adoro esse quadrinho, vai ser muito legal fazer um vídeo sobre ele. E também vou deixar aí o link na descrição se ele ainda existir nesse formato Deluxe. Eu não sei se existe ainda, se está disponível. Mas aqui o que acontecia, basicamente, antes desse período teve uma saga chamada Invasão Secreta, que inclusive teve adaptação recentemente. Por ter dado um tiro na Rainha Escura na frente de todo mundo, o Norman Osborn meio que virou conseguiu dar um golpe publicitário e se tornou meio que o diretor de segurança dos Estados Unidos, o diretor da SHIELD. E com isso, ele pôde montar os seus Vingadores aqui, os seus Vingadores meio deturpados. Então, aqui, por exemplo, você vê com essa roupinha de Wolverine, mas não é o Wolverine. É o Daken, o filho do Wolverine. Aqui é o Mercenário, vilão do Demolidor. Aqui como Homem-Aranha é o Venom. Então, tipo, ele conseguiu montar uma versão deturpada. E nesse período, foi um longo período, ele conseguiu meio que controlar o universo Marvel por inteiro. E os heróis ficaram foragidos. E também existe uma aliança que é como se fosse os Illuminati, só que da versão do mal. Que inclusive tinha a Emma Frost dos X-Men, que vai ser importante nesse quadrinho da Utopia, o Namor, o Dr. Destino, o Loki. Então, por baixo dos panos, o Norman também conseguia controlar tanto os vilões quanto os heróis. Então, ele estava no centro do poder. E agora a gente passa aqui pro X-Men. Tem outro contexto também dos X-Men aqui que é importante dizer, que nesse período é um pouquinho depois da história do Joss Whedon, também um pouco depois da história do Grant Morrison. Então, basicamente, a equipe aqui agora é comandada pela Emma Frost e pelo Ciclope. E nesse período, o governo ele propôs uma nova lei, que é uma lei, digamos assim, bem baixa, bem racista, porque ela prevê que os mutantes não podem ter mais filhos. E a principal imagem de frente a essa nova lei é o Simon Trask. Então o Simon Trask, junto com vários religiosos aqui e tal, tá fazendo uma marcha para conseguir aprovar essa lei. E os mutantes, claro, não iam ficar parados, né? E tem uns mutantes que são contra essa lei aqui e também vão fazer o protesto do lado deles. Só que o problema aqui é que eles são muito intolerantes, então eles não conseguem se aceitar de forma nenhuma. Principalmente o Simon Trask aqui, que gera toda essa confusão para poder gerar uma confusão maior e poder obrigar a mostrar assim, nossa, os mutantes são ruins, tem que aprovar essa lei logo e tal. Ele vem com esse papinho, esse discurso de tipo, os mutantes são perigosos, o que a gente vai fazer quando nossos filhos... Começa uma grande confusão aqui. O problema é que essa confusão vai se espalhar para uma coisa muito maior que vai, tipo, explodir pra uma coisa maior. Vai ter confrontos em vários lugares. Principalmente pelo Simon Trask ter sido agredido. Então, a opinião pública também tá meio que do lado dos humanos aqui e tal. Só que o que vai ser envolvido aqui vai ser o Norman Osborn. Como nesse período ele era, como eu disse pra vocês, um comandante de segurança, ele vai ser meio que chamado para dar a opinião dele sobre todo esse acontecimento. Aqui também a gente vai ver um pouco dos heróis que nessa época eram fugitivos, o Wolverine que fazer parte dos Vingadores vai voltar para poder ajudar os X-Men. E aqui vai ter uma série de conflitos entre humanos e mutantes enquanto essa lei não é aprovada. O Norman vai determinar a lei marcial, que ninguém pode andar na rua depois das 9 horas. E ele vai colocar a equipe dele deturpada de Vingadores em ação. E aí vai mostrar aqui nessas cenas cada um agindo, prendendo os mutantes, enfrentando os mutantes, como o Colossus enfrentando o Venom. E aí que entra em ação aquilo que eu disse dos Illuminates, que se chamavam a Cabala. E aí a Emma Frost vai entrar em uma conversa com o Norman Osborn para ver o que eles podem resolver.
E aí o Osborn, a solução que ele dá é colocar todo mundo contra o Ciclope, colocando como se o Ciclope tivesse provocado todas aquelas brigas, que o Ciclope, ele diz que o Ciclope é um terrorista mutante e que ele é perigoso e que agora ele deve ser preso. Então o Norman acaba temporariamente tirando uma peça desse tabuleiro, tirando o Ciclope de canto, para colocar a Emma Frost como líder, mas vale dizer que nesse momento a Emma Frost eu acredito que ela seria casada com o Ciclope. Inclusive, ele vai dar a ideia de montar uma equipe deturpada de X-Men, uma equipe que seja aceita pelos olhos das pessoas e tal. E aí ele traz uma versão do Xavier, que não é o Xavier, né? É a Mística. O Xavier nesse momento tá preso. E essa equipe que eles decidem fazer aqui vai ter a Emma Frost, esse Xavier que não é o Xavier, né? Que é a Mística. Vai ter o Fera, que é de outra realidade, que esse Fera é totalmente violento. O Arma Ômega vai fazer parte dessa equipe. O Mímico, que é um personagem antigo dos X-Men lá dos anos 60, que é um personagem que tem o poder dos 5 principais X-Men, os 5 primeiros X-Men. O Manto e a Adaga, que nem são mutantes, mas o Norman Osborn convence eles a fingirem que são mutantes. E o Namor, que é meio que um amante da Emma Frost e também é alguém confiável que ela vai colocar nessa equipe. E a partir desse momento eles vão começar a se fingir de X-Men. O Ciclope dá um voto de confiança pra Emma Frost, deixa a equipe ficar só assistindo nesse primeiro momento. E aí que vai começar o primeiro desafio, digamos assim, que vão ter alguns mutantes que não vão aceitar esse toque de recolher, e aí a equipe da Emma Frost vai ter que entrar em ação. A Emma Frost vai acabar descobrindo aqui que os mutantes que estão sendo presos, eles estão sendo levados para algumas câmeras, que o Norman Osborn falou que era indolor, mas na verdade eles estão sofrendo bastante, sofrendo uma série de experimentos, principalmente o Fera aqui, que tá quase morrendo, o Fera original, né? Que é uma série de experimentos que eles estão fazendo para tentar, tipo, acabar com os mutantes, tirar eles do caminho. Nesse meio tempo também, o Simon Trask vai revelar que ele fez uma alteração na sua biogenética, porque sempre mostra nos X-Men que os humanos sempre vão tender pro lado das máquinas e no futuro não vai ser os mutantes que vão extinguir os humanos, e sim as máquinas. E aí eles vão ter outra missão. Só que enquanto isso tá tudo ocorrendo, o Ciclope ele vai começar a se mover, vai começar a fazer seu planejamento, uma série de coisas que ele pretende fazer aqui. Eles vão ver que a equipe da Emma Frost tá se saindo muito bem. Mas depois a Emma Frost vai acabar descobrindo que o plano do Norman, que todo mundo estava preso, que eles estavam sendo torturados, e ela vai acabar se desfazendo aqui. Inclusive vai ter um confronto dos X-Men dela com os Vingadores do Norman Osborn. E o grande plano do Ciclope finalmente é revelado, que é colocar uma ilha fora de São Francisco onde os mutantes podem viver. Não é uma ideia nova, né, que a gente já viu isso acontecendo em Genosha, já viu acontecendo agora no período mais atual com o Jonathan Hickman. Não é uma ideia nova. O que vai acontecer aqui também não é muito novo, né? Eles vão ser atacados nessa própria ilha pela equipe do Norman Osborn. E também nessa parte vai ter grandes revelações da Emma Frost com o Ciclope. Eles finalmente vão revelar, o Ciclope vai revelar o que ele fez no passado, coisas horríveis que ele fez para tentar a sobrevivência dos mutantes. E a Emma Frost, ela vai contar para ele que ela fez parte da cabala, que ela tava junto com o Norman Osborn, mas eles vão se resolver igual um bom novelão. E aqui vai começar todo o conflito entre todos os mutantes contra os Vingadores Sombrios do Norman Osborn. É uma batalha muito legal. Inclusive, eu esqueci de dizer, mas esse quadrinho, ele tem roteiro de muitas pessoas aqui, mas eu vou destacar o Matt Fraction, que é bom, que trabalhava no Homem de Ferro. O Mike Deodato, que tem essa arte aqui com esse design absurdo, um dos meus artistas preferidos, e o Mark Silvestre, que é um artista bem clássico, né, dos quadrinhos, e já fez várias coisas, principalmente para Image. E é muito legal esse confronto deles aqui. Não vou mostrar mais, mas basicamente é isso. Vai ser uma fase bem política com o Norman Osborn, tentando de alguma forma segurar a opinião pública para aquela lei não ser para ser aprovado ou não, mas que a imagem dele se mantenha. Por baixo dos panos ele vai estar ali fazendo experimentos, conseguindo colocar uma equipe de X-Men que ele
possa doutrinar. E aí eles vão começar um confronto aqui pra ver o que vai terminar. Se essa utopia vai continuar, se eles vão conseguir finalmente prender o Scott como terrorista, se o Norman Osborn vai conseguir tirar os X-Men da jogada. Praticamente o restante é isso. Ainda vão ter algumas histórias isoladas, uns tie-ins que vão mostrar como cada personagem aceitou. Vai ser tipo basicamente o Norman Osborn conversando com cada um, por exemplo, aqui com o Namor, como ele convenceu o Namor. Inclusive essa parte é interessante, porque o Norman Osborn faz um grande desafio pro Namor, que nesse período tem um quadrinho chamado A Lista, que era um tie-in, que mostra que o Norman Osborn consegue derrotar o Namor de uma certa forma, tirar os Atlantes da jogada. Vai ter o Mímico. Vamos mostrar aqui como cada personagem foi recrutado. Mas eu acho bem interessante, se você for ler essa fase aqui, você conseguir pelo menos ler o Reinado Sombrio para entender ela completamente. Tem alguns extras aqui, mas é mais sobre desenho e tal. O quadrinho, ele tem 296 páginas. Tem essa lombada quadrada, capa cartão aqui. E tem bastante página. O valor original dele é R$ 94,90, mas por promoções você consegue pegar até por um valor mais acessível. Antes de eu falar da minha opinião sobre o quadrinho, já deixa seu like se você gosta desse tipo de review. E também se inscreve para você não perder os próximos reviews de quadrinhos que saem toda terça e toda sexta. Eu gosto muito desse período aqui porque é bem na época que eu comecei a colecionar quadrinhos. Então tudo que eu leio sempre desse período, dessa fase do Reinado Sombrio, eu sempre me divirto muito. Tem uma curiosidade também desse período, que na época o meu irmão comprou o volume 1 desse dos X-Men, só que eu não entendi nada. Naquele período eu lia outros personagens, e aí depois de um período, pegando o restante, eu entendi o período do Reinado Sombrio, e hoje em dia poder comprar, pegar tudo completo aqui é muito bom, e poder finalmente ler tudo e entender tudo o que estava acontecendo nesse período. Mas o Utopia é um evento que envolve muita política dos X-Men e também embate dos X-Men com o Norman Osborn, que naquele período controlava todo o sistema político dos Estados Unidos. Esse período também traz muitas revelações do passado do Ciclope com a Emma Frost, que eu acho um casal bem legal dos quadrinhos. Além de toda essa política que eu falei e esse novelão envolvendo o Ciclope e a Emma Frost, o quadrinho também traz bastante ação e as artes são também muito bonitas. Agora falando da edição, ela tá muito boa, só que como eu disse no início, falta um texto de apoio para quem não sabe o que aconteceu nesse período entender o que estava acontecendo e entender melhor essa publicação. Inclusive eu acho que é bom ler também o Reinado Sombrio para entender completamente. Eu quero comentar outra coisa também, que atualmente vendo todas as publicações dos mutantes que a Panini vem fazendo, dá pra gente vislumbrar e dizer que a editora tá talvez tentando trazer tudo que já foi publicado dos mutantes. E que se você for ver, tem as edições absolutas que pegam lá o começo até um período, as sagas que pegam no período ali até os anos 80, as maiores sagas que já pegou um período dos anos 90, dos anos 2000. Então aparentemente parece que eles estão tentando publicar tudo do personagem, assim como eles estão fazendo com o Demolidor, estão fazendo com o Homem-Aranha, e isso eu acho muito bacana. Eu sei que não dá pra ler tudo do personagem, que é impossível, os personagens têm muito tempo, 60 anos alguns, mas é muito interessante a gente ter essa possibilidade. O mercado hoje em dia entrega bastante isso. As maiores sagas têm quadrinhos acessíveis, principalmente esse aqui. Esse foi bem barato com promoção, então é bom esperar algumas promoções. Eu tenho um grupo no Telegram, dá uma olhada aí na descrição. Toda vez eu publico essas promoções, dá uma olhadinha, que é bom. E esse quadrinho aqui, ele compensou principalmente por estar muito barato no período que eu comprei, também por, como eu disse, a história é muito legal. E eu dou nota 9 para ele. Eu vou deixar o link também de compra para você comprar aí na descrição. Comprando pelo link, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. São link de associados da Amazon. Também quero que você comente aí. Comenta se você gosta desse quadrinho. Eu sei que tem bastante gente que não gosta, mas tudo bem. Comente também porque você não gosta. Vamos conversar sobre o quadrinho. Pode comentar qualquer coisa aí que eu sempre respondo todos os comentários. E eu quero indicar outro quadrinho dos X-Men que eu fiz vídeo aqui também, que é Surpreendentes X-Men, que tá muito bom, do Marvel's Essenciais. Então clica aí pra assistir. Obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar seu like e valeu!